emergencial começa a ser pago, portanto, na semana que vem, dia 6. Terça-feira, Sheila. Terça-feira da semana que vem começa a ser pago, são 4 parcelas. Como disse o ministro agora nessa manifestação que nós transmitimos direto do Palácio do Planalto. Quem está conosco aqui é a colunista Mônica Bergamo, que vai trazer mais detalhes, mais repercussão a respeito desse assunto para nós aqui no Band News TV. Bom dia, Mônica. Bom dia. Pois é, me chamou, eu estava ouvindo aqui na Band News TV o discurso do presidente da República, me chama a atenção, quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que celebrar, né, que apesar da demora, finalmente vai começar a ser pago o auxílio emergencial. Agora, chama a atenção, quer dizer, a insistência do presidente da República no discurso da volta ao trabalho, etc. Quer dizer, na verdade, milhões de brasileiros estão trabalhando. Agora, o presidente ele fala assim, olha, não adianta fugirmos do problema que está aí. De fato, não adianta a gente fugir do fato objetivo de que os hospitais estão lotados, de que não há como aumentar mais leitos, de que não há como ter mais médicos. Então, qual é a solução que o presidente dá imediata em relação a isso? Quer dizer, o que a gente percebe é, de novo, um ataque à única política pública que hoje a gente pode ter para evitar o colapso absoluto dos hospitais. O que é o colapso absoluto? Não só as pessoas ficam para fora, como quem está dentro também não consegue ser atendido, porque não tem oxigênio, porque não tem remédio, porque não tem médico. Então, não há outro instrumento, e por isso que todos os governantes do mundo inteiro lançam mão de medidas restritivas, porque é a única que existe para a gente combater ou para a gente evitar um colapso nos hospitais, né? Então o presidente fala isso também, que para ele seria fácil ser politicamente correto, né? O que ele dá a entender, quer dizer, politicamente correto, apoiando essas medidas. Bem, também ele está sendo politicamente correto ao falar da pobreza, ao falar da miséria, porque são dois fatos que caminham paralelos, né? A disseminação absoluta, a disseminação muito veloz de um vírus que adoece muita gente ao mesmo tempo e, portanto, colapsa os hospitais, e, ao mesmo tempo, a única medida que a gente tem nesse momento, que é restringir a circulação, que leva a uma restrição da atividade econômica, que leva, de fato, à pobreza. Então, a gente vê que o presidente, por um lado, dá o auxílio emergencial, mas, por outro, insiste num discurso que coloca em xeque os governadores, porque eles estão lançando mão da única medida hoje que nós temos para uma tentativa de frear a disseminação veloz do coronavírus no momento em que os hospitais estão atingindo aí o seu limite máximo. Então a gente vê o presidente insistindo, né, em colocar no colo dos governadores as consequências de medidas que, na verdade, são inevitáveis. Não há outra medida. Não está chovendo vacina no Brasil, ainda não há uma imunidade alcançada pela vacinação. Então, a única forma hoje que qualquer governo do mundo tem nesse momento é restringir atividades, as atividades econômicas, a circulação de pessoas. Ao governo cabe tentar diminuir, né, o impacto dessas medidas, ao governo federal, que pode se endividar, que pode realmente fazer essa campanha de pagamento de auxílio para todos os brasileiros que precisem. Está fazendo agora, com 3 meses aí de demora, né? O auxílio terminou de ser pago em dezembro, só agora volta a pagamento de um auxílio muito reduzido também. Então, é o que há, é o que deve ser feito. Mas o presidente voltando aí, portanto, a tentar jogar no colo dos governadores a consequência dessas medidas inevitáveis. Agora, Sheila, se vocês me permitem, quer dizer, eu queria também acrescentar aqui uma informação que acaba de sair, quer dizer, São Paulo volta a bater recordes de mortes, né, nesta quarta-feira. A gente está aqui tendo registro, uma informação aqui em primeira mão, o registro de que foram deixa eu ver aqui o registro direitinho, 1.109 mortes numa quarta-feira, tá? A gente tem que comparar quarta-feira com quarta-feira, então é mais do que quase o dobro de mortes registradas na quarta-feira
da semana retrasada. Foram 617 mortes registradas na quarta-feira passada. Hoje nós temos aqui o registro, para ser mais precisa, de 1.160 mortes em São Paulo. Nesta quarta-feira, nas últimas 24 horas, 1.160 mortes em São Paulo. Há 15 dias foram 617 mortes. Então é quase o dobro. A gente está vendo aí, quer dizer, as consequências do que há um mês atrás a gente estava vivendo, que era uma circulação praticamente livre de pessoas, praticamente sem nenhuma restrição, agora resultando em tantas mortes, Sheila. Pois é, Mônica, é importante a gente dizer esses números que a gente vem acompanhando, né? Esses números que vêm superando recorde atrás de recorde, no caso de São Paulo, mas no país inteiro também, no Brasil como um todo, não é? Eles olham para trás, são números que refletem um comportamento anterior. Essas medidas restritivas adotadas, especialmente nos últimos 15 dias, no caso de São Paulo e também naqueles outros estados que fizeram esse mesmo movimento, ainda vão surtir algum efeito olhando para frente, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem de ter quando olha para esses números. Você salientou bem um anúncio importante do governo federal, mas mais uma vez o presidente da República falando que as pessoas precisam voltar a trabalhar e precisam mesmo, mas condenando medidas, segundo o presidente, como lockdown. Lembrando, o Brasil não tem lockdown em nenhuma parte, como a gente viu acontecer na Europa, né, Mônica? Não, em primeiro lugar, não há lockdown. Em segundo lugar, o presidente talvez pudesse apresentar, então, uma solução alternativa, porque qual é a solução que o presidente da República apresenta para que a gente evite o colapso absoluto dos hospitais? Não tem nenhuma outra no mundo, Sheila. Até agora a gente não viu nenhum governo tomar alguma outra medida que não seja as restrições, né? A gente tem que se recordar que alguns países tentaram aquela tal, né, imunidade de rebanho, que, em primeiro lugar, todos os cientistas sérios falam que ela é totalmente antiética, quer dizer, você deixar as pessoas saírem às ruas para se contaminarem e daí gerar uma imunidade. Em primeiro lugar, ela é antiética, e em segundo lugar, a gente já sabe, né, que quando você solta as pessoas, quando as pessoas saem circulando livremente e você solta o vírus, melhor dizendo, né, para que ele circule muito, ele acaba se transformando num outro vírus, né, e escapando dessa imunidade. Então não há de fato alternativas, né? Se o presidente da República se dispusesse a participar de uma entrevista coletiva, a gente poderia fazer essa pergunta para ele, né? Qual é a solução que ele tem para que os hospitais não entrem em colapso? Infelizmente, a única solução, né? O Reino Unido tentou uma outra solução lá atrás, no ano passado, voltou atrás, recuou, fez medidas restritivas muito duras. Todos os países estão lançando mão desse instrumento porque não há outro, simplesmente, né? É um instrumento duro, complicado, mas infelizmente, quer dizer, não. Por acaso, todos os governantes do mundo, todos os governadores do Brasil lançam mão do mesmo instrumento na hora em que o sistema começa a colapsar. É uma necessidade de atualizar o discurso, como tem feito, né, Mônica, que a gente acompanhou antes desse anúncio do presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui no Band News TV, o pronunciamento dos presidentes do Senado, da Câmara e o ministro da Saúde, que também falaram com a imprensa depois da primeira reunião do Comitê de Emergência. Aí sim tem atualização de discurso, né? A gente vê um esforço para a compra por organismos privados e particulares de vacina que possam ser aplicadas aqui no Brasil. Você tem mais informação sobre isso? É um tema que ganha relevância agora no parlamento, Mônica? Desculpa, eu perdi o que você falou. Eu falei sobre a compra de vacina por entidades privadas, né? Empresas que possam comprar a vacina e possam utilizar essas vacinas e não ter de doar todas as vacinas para o Sistema Único de Saúde, né? É um tema que vai ganhar relevância, foi o que os presidentes aí do Senado e da Câmara anunciaram junto com o ministro da Saúde um pouco antes desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. É um tema bem polêmico, porque, na verdade, em primeiro lugar, não existe vacina, né, em quantidade suficiente. Em segundo lugar, quer dizer, não adianta você resolver o problema de uma empresa, não adianta você resolver o problema de um setor econômico, porque você não vai resolver esse problema, né, enquanto o vírus estiver circulando. Você vai ter que ter restrições, você vai ter hospitais lotados. Então, me parece que é um tema bem polêmico, né? Você
quando você tem vacina sobrando, não. Quer dizer, a gente sabe que isso já é permitido no Brasil há muitos anos, né? Você pode se vacinar pelo SUS ou você pode se vacinar em clínicas privadas. Eu, contra o sarampo, me vacinei no SUS. Contra algumas outras doenças, eu me vacinei em clínica privada, aqui do lado, era mais rápido. Quer dizer, você tem o sistema privado sendo complementar ao sistema público. O que não dá é para você ter algum tipo, quer dizer, de privilégio do sistema privado, ainda que seja para vacinar trabalhadores, ainda que seja para vacinar alguns setores em grande quantidade, bancados pela iniciativa privada. Quer dizer, há um complicador, porque o SUS ele é um sistema que ele obedece a prioridades, né? A prioridades e a um planejamento que tenta fazer com que esta política pública reverta para o bem coletivo, né? Quer dizer, ao vacinar primeiro os mais velhos, antes os mais velhos do que o setor de uma determinada indústria, é porque quando você vai vacinando os mais velhos, você vai diminuindo o fluxo de pessoas para os hospitais. Tem toda uma lógica pública, né? Então, quer dizer, eu acho que é um tema bem polêmico no momento em que há escassez de vacinas. E há que se perguntar é justamente isso: onde as empresas vão comprar vacinas se ainda não há um fluxo grande, uma produção grande de vacinas, se não há quantidade, se não há oferta de vacinas. Vamos acompanhar bem isso, mas eu acho que talvez seja mais uma solução aí milagrosa, uma gambiarra para um problema que é bem mais complexo, como a gente está vendo, porque falta vacinas no mundo todo, né? A gente já falou muitas vezes, e isso está diariamente na imprensa, quer dizer, o governo poderia ter adquirido uma quantidade grande de vacinas ali pelo fim do ano, em dezembro, teria hoje uma quantidade maior de vacinas disponível para os brasileiros, mas o fato é que não está sobrando vacina para as empresas saírem comprando pelo mundo, né? Há uma disputa mundial por vacinas nesse momento. Mônica Bergamo, nossa colunista, conversando com a gente aqui ao vivo no Manhã Band News, nesse finalzinho de Manhã Band News. Obrigada, Mônica. Bom trabalho para você. Até mais. Até.